Vamos continuar, tá? A última parte, beleza? Bora! Outros experimentos, inclusive o PJ Pagapito, que é o experimento que ela se dá melhor no capítulo 2 mesmo, tá? Vale ressaltar que ela não se dava bem com outros experimentos, isso começou a acontecer por conta da Game Station. Por que eu falei sobre esses 3 documentos aqui pra vocês? Porque eles não vieram à toa. Como eu disse, agora que a gente tá tendo essa possível ideia do retorno do Catnap, da Mom Longlegs, até do Huggy Wuggy, a Mob Entertainment foi preparando a gente para receber o retorno desses experimentos. E agora a gente faz a conexão com a icônica frase da Mom Longlegs: você vai me fazer ser parte dele. Não é segredo para ninguém que o capítulo 5 ele vai ter como foco o protótipo. E o protótipo, na verdade, descobrimos que ele está fazendo seus próprios experimentos dentro do laboratório. Ele não só é muito hábil para fazer isso, como ele realiza pesquisas com aquele gel estranho, de coloração estranha, né? Laranja, roxa, rosa, que ele está injetando dentro dos experimentos, como a gente vê no último trailer do capítulo 5. Acontece que o fato do capítulo estar destinado ao protótipo e ele estar fazendo experimentos ali dentro, implica na ideia de que nós vamos enfrentar agora os experimentos que ele fez após a Hora da Alegria. Vamos lembrar que a gente tem esse estranho PDF que a gente descobriu no ARG, que fala sobre uma espécie de brinquedo rejeitado pela própria Playtime. A Playtime foi lá, fez um brinquedo e falou: o que vocês acham deles? Vamos colocar para testes. Só que essa linha de brinquedos não passou nos testes. Dizem que o branding da marca ficou fraco, que os testes não ficaram legais e o próprio Leif Pierre não gostou da ideia desses brinquedos. O que implica pra gente dizer que esses testes aconteceram depois da morte do Elliot Ludwig, ou seja, mais próximo de 1990, porque o Leif Pierre já era o dono da fábrica, o diretor da fábrica nessa época. Esses testes aqui mostraram pra gente que esse tipo de experimento não foi pra frente, mas o importante aqui desse PDF é a página 2, que mostra pra gente que alguém fez uma anotação pessoal dizendo que, apesar desse teste ter sido recusado pela Playtime, mesmo agora com a fábrica em ruínas, sendo só um nicho de cadáveres, ou seja, essa mensagem foi escrita depois da Hora da Alegria, essa pessoa diz que essa ideia, esse segmento de brinquedos que foi rejeitado pela Playtime pode ser útil para ele. E o nome desse segmento que foi criado pela Playtime, ele acha que é útil para ele, é o tal do Wrong Sides Out, que literalmente significa do avesso. Isso implica dizer que se for o protótipo que escreveu isso aí, né, encontrou esse documento de rejeição em algum lugar lá dos laboratórios, ele deve ter pensado: essa ideia é boa e eu posso colocá-la, fazê-la útil dentro dos meus experimentos. E é por isso que muitos acreditam que ele esteja virando os experimentos do avesso para acompanhar, né, a ingestão, para acompanhar os efeitos que esse gel de papoula está fazendo dentro dos seus próprios experimentos. E aqui a gente tem a grande sacada. O experimento 1006 faz algo esquisito com os seus experimentos desde que a gente conhece ele. E tudo começou com a Mom Longlegs, que morreu num triturador, né? E ele pegou a parte do seu experimento, a parte de cima do seu torso, e levou junto com ele. Por conta da frase dela: você vai me fazer ser parte dele, muitos acreditavam que ele ia colocar parte do corpo da Mom Longlegs no seu próprio corpo, porque ele seria um protótipo, ou seja, ele seria incompleto. Acontece que hoje em dia, por conta do fato da gente saber que o protótipo está fazendo experimentos dentro do laboratório, parece que isso tem um significado muito maior. Você vai me fazer ser parte dele deve estar mais relacionado aos planos dele, aquilo que ele estava pensando em fazer, ou seja, o protótipo planeja trazer a Mom Longlegs de volta à vida com os seus experimentos, e a Mom Longlegs já sabia disso de alguma forma. Como ela era uma serva dele até então, ela provavelmente sabia de alguma coisa que a gente não sabia, e ela morrer significa para ela que ela seria revivida de uma forma como um cadáver, um zumbi ou alguma coisa muito bizarra, e atenderia ao protótipo, ela querendo ou não. Existe uma teoria que diz que quando o protótipo ele traz esses seres de volta à vida, eles ficam como uma espécie de zumbis sem nenhum tipo de personalidade própria, sendo obrigados a obedecer o protótipo de uma forma ou de outra. Essa teoria é meio confusa, mas ela se apoia justamente na ideia, né, de que o Huggy Wuggy consegue ouvir a voz do protótipo na sua própria cabeça lá no tutorial de Project Playtime. Só que eu acredito que se ele tivesse esse poder foi muito antes
antes de todos esses experimentos acontecerem, então não faz muito sentido. O que é importante aqui é que a Mom Longlegs sabia de algo, sabia que se ela morresse, o protótipo ia usar o corpo dela para alguma coisa, não para colocar o corpo dela junto ao dele, fusionando. Mas assim, na internet, quando o protótipo apareceu, a perna dela, sim, a perna dela aqui, está no corpo dele, tá ligado? Vou te mostrar. Eu tenho prova, eu posso mostrar. Uma espécie de amálgama, mas que ele iria Ou não. pegar o corpo dela Entende? e fazer os seus próprios experimentos. Na minha visão, de trazê-la de volta à vida, usando o corpo dela como uma cobaia para que seus experimentos de alguma forma dessem certo. E isso implica dizer que, assim como ele pegou o corpo da Mom Longlegs, ele fez algo semelhante ao Catnap. Só que no caso do Catnap, ele literalmente matou o Catnap para pegar o seu corpo e utilizá-lo, sei lá de que forma, né? Então perceba que a Mob Entertainment está dando um contexto, um retorno na história, tanto da Mom Longlegs quanto do Catnap, talvez para trazê-los de volta agora como experimentos do 1006. O próprio protótipo está fazendo alguma coisa com o corpo deles, não para torná-los um amálgama do seu próprio corpo, mas para que eles sejam parte do plano deles, talvez parte de um grande conglomerado do que o protótipo está fazendo. Existe a teoria de que esse gel de papoula, ele é vivo. A gente vê isso no primeiro trailer de Poppy Playtime 5, que ele meio que se mexe, né? Ele parece ter uma vida própria, inclusive como uma espécie de fungo. Ao final desse trailer, onde a gente tem um cardboard da Poppy pegando fogo, a gente vê esse gel como uma espécie de fungo subindo nas paredes e como se ele estivesse dominando todo o laboratório, dando a entender que, na verdade, isso seria uma espécie de mente coletiva que o próprio protótipo controla de alguma forma. E se ele está injetando isso nos experimentos, talvez baseado nessa ideia, né, do avesso, do wrong side, isso significaria que a Mom Longlegs está certa. Você me fazer ser parte dele significa que ela vai ser controlada como uma espécie fúngica, até um zumbi fungo, tipo uma coisa meio The Last of Us, né? E ela sabe o que vai acontecer com ela. Dito tudo isso, é muito provável que se eles vão retornar com Huggy Wuggy, eles possam sim retornar com a Mom Longlegs e com Catnap, de formas diferentes, obviamente, né? Cada um deles foi tratado de forma diferente. A Mom Longlegs, ela teve seu corpo partido ao meio. O Catnap foi morto pelo protótipo. É porque tá tranquilo, não é não? A TV não, é lá fora. O Huggy Wuggy estava vivo e foi somente remendado. São formas diferentes do protótipo trazer ele de volta à vida. Nós já sabemos que o protótipo não liga para os experimentos de forma alguma. A própria Amber, na descrição da sua arte, disse ela só se importa com a Poppy e tudo que ele faz é pela Poppy, tá? Vou me contar por que a Yakuza quer matar vocês? Ô, carai! Nosso pai foi assassinado. É pela Poppy, tá? Além disso, no último trailer de Poppy Playtime capítulo 5, a gente viu que tem uma mancha de sangue na parede e um daqueles bichinhos laranjas ao chão, como se o protótipo tivesse pegado ele, tacado ele na parede com toda a força. Ai, porque credo, o procedimento cara. deu errado, Coitado. o que indica pra gente que todos esses experimentos são testes. Ele ainda não chegou no plano dele de trazê-los de volta à vida como ele queria. Talvez a Mom Longlegs e o Catnap sejam os primeiros de alguma forma. Eu acredito que a Mob Entertainment tenha realmente uma grande chance de trazê-los de volta. Isso vai bater na comunidade como uma luva. Muita gente vai gostar de ver a Mom Longlegs, o Catnap de volta, mesmo que eles estejam do avesso. Literalmente. Isso seria muito bizarro, muito assustador e muito bem-vindo. Alguns ainda acreditam que a gente vai ver uma fita restrita da Mom Longlegs por conta do teaser, do ARG de Poppy Playtime 5, que é essa imagem aqui que vocês estão vendo, né? Nessa imagem a gente tem a lua do Catnap na esquerda superior e a gente tem a fita restrita que a gente assistiu, a possível fita restrita que a gente assistiu, tá? Mas ao observar melhor essa foto, muita gente viu que tem duas fitas à esquerda ali, uma azul e uma vermelha, onde tem uma etiqueta escrito usar somente no laboratório, tá? E alguns acreditam que uma dessas fitas foi a fita restrita do Catnap e a outra seria da Mom Longlegs. Só que na verdade, essas duas fitas que a gente tá vendo ali... a vermelha é da Mom e a azul é do Catnap. esquerda são fitas de
áudio, como se fossem relatórios auditivos, gravações de áudio, e diferente dessa única fita que está no meio, que provavelmente é a fita que a gente assistiu do Catnap. Então, se a gente for usar o teaser como base, eu não acredito que a gente vai ter muito mais coisa da Mom Longlegs dentro do RG. Seria épico, seria incrível, tá? Mas se for usar essa imagem como base, não, a Mom Longlegs não deve ter uma fita restrita. Eu adoraria, seria incrível se a gente tivesse, mas pelo teaser não vai ser isso, a menos que eles vão por outro caminho. Eu acredito bastante que a Mom Longlegs ainda não teve o seu fim, essa fala enigmática dela ainda vai ter uma resposta, e eu acredito que a gente vai descobrir essa resposta no capítulo 5, afinal, é o capítulo do protótipo. O que ela quis dizer com você vai me fazer ser parte dele? Será realmente que é literalmente pegar o corpo dela e colocar no dele? Eu acho que não. Não parece ser isso que ele está buscando. Claro que não, né? Querendo usar cobaias e experimentos antigos para conseguir alguma coisa através dos seus próprios experimentos. E agora a gente sabe que ele vai usar o corpo da Mom Longlegs para alguma coisa, e isso vai fazer ela ser parte dele, metaforicamente ou literalmente, fisicamente mesmo, embora eu acho que isso esteja mais relacionado aos experimentos wrong side que ele está fazendo. E o próprio Catnap parece estar voltando com tudo em Pop Playtime 5. Então, se o Huggy Wuggy tá voltando, com certeza o Catnap pode voltar com quase certeza, através de todas essas referências que estão sendo feitas no RG. Ele morreu! O cara morreu! Muita gente está apostando nisso. Não é à toa que a Nobre Tetente está citando a Mom Longlegs nesses documentos que eu mostrei para vocês. E quem sabe a gente ainda não veja de lambuja o próprio Baby Longlegs, ou Dead Longlegs, seja quem for o experimento 1223, que pelo jeito foi retirado da Mom Longlegs e deixou ela muito agressiva. Eu acredito sim que a Mom Longlegs vai voltar. E você, acredita que é uma possibilidade? Que ela acredito, óbvio! Uma espécie de zumbi, um fungo, ou mesmo uma Mom Longlegs partida ao meio, virada do avesso, que segue as ordens do protótipo para capturar o... Imagina ela, tá ligado? Tá vendo? Mas, tipo assim, ela tem uma mão só, um braço, verdade? Como que ela vai andar fora? Protagonista ou capturar a Pop, imagina que bizarro, cara. Eu ia gostar muito se isso acontecesse. Falta ainda a gente explicar o que ela quis dizer com essa frase, e eu acho que vai ser nesse capítulo que a gente vai descobrir pela própria boca da Mom Longlegs. Ela vai contar pra gente o que isso significa, e o que eu acho é que é um motivo muito bizarro. Você acha que a Mom Longlegs vai voltar no capítulo 5? Acabou, né? Você gostaria que isso acontecesse? E o 1223? Acabou. É o Baby Longlegs ou o Dead Longlegs? Deixa aqui só. Tipo assim, acabou, né? Beleza. Pessoal, tipo assim, terminamos, né? Tomara que a Mom... Tomara que a Mom volta, né, com o corpo dela novo, né? O corpo dela nova. Pera aí. O corpo dela nova, né? Beleza? Não sei. Tomara que ela não seja um zumbi, igual os outros. Mas tudo bem, né, gente? Se você gostou, deixa o like no canal. Até a volta da Mom. Valeu!